Dolariano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dolariano. Dolariano que continua em alta, obviamente aqui assim com uma aceleração bastante acentuada, na medida em que tivemos nesta última semana perdas aceleradas no iene e, por outro lado, ganhos acelerados no dólar. Ora, isso levou, obviamente, aqui assim a mais a um impulso dado aqui assim no dólar iene. A semana passada tivemos os bancos centrais da Reserva Federal e do Banco do Japão. A Reserva Federal, tal como esperado, cortou as taxas em 25 pontos base, colocaram-nas do intervalo 4 a 4,25 para 3,75 a 4. Isto já estava mais do que descontado no mercado. Por outro lado, anunciaram o fim do quantitative tightening para 1 de dezembro. Também não teve um grande impacto no mercado. O impacto do mercado maior foi, de facto, uma viragem mais hawkish por parte de Jerome Powell, dizendo que aquilo que o mercado estava já a descontar e dando mais do que certo o corte de taxa de juros, um novo corte de taxa de juros por parte da Fed em dezembro, que estava longe de estar garantido. Ora, isso levou de imediato o dólar a ganhos. Isso obviamente dava já um impulso aqui assim ao nosso dólar iene. Por outro lado, o Banco do Japão manteve as taxas inalteradas, também de alguma forma como era esperado. A orientação futura de caso o EDA foi inexistente praticamente, isto mesmo quando continuamos a ver, e houve também dados da inflação de Tóquio na semana passada, que até aceleraram um pouco e que poderiam dar de alguma forma alguma indicação de que pudéssemos ver algum tom mais hawkish por parte do Banco do Japão, alguma orientação futura de uma aceleração na subida de taxas por parte do Banco do Japão. Isso acabou por não acontecer. De facto, nem mesmo algumas, como é que é dizer, algumas críticas veladas por parte dos Estados Unidos, através de Scott Bessent, quando dizia que o governo japonês deveria deixar o Banco do Japão com liberdade suficiente para controlar a inflação, de forma a que baixar a volatilidade nos mercados do iene. Ou seja, para todos os efeitos, deu algumas indicações contrárias àquilo que costuma dar na sua própria casa, ou seja, nos Estados Unidos, em que, por outro lado, tem estado a tentar controlar o Banco Central norte-americano, cortar taxas e não subir taxas para evitar a tal inflação que ele agora aponta no Japão, aponta no Banco do Japão. Ora, mas nem isso acabou por dar aqui assim algum recuo nas perdas do iene, que continuou a perder, isto numa reunião em que também Scott Bessent e Katayama, a Ministra das Finanças, a nova Ministra das Finanças japonesa, em que também discutiram a tal volatilidade da moeda, que deu num primeiro instante aqui assim alguns ganhos ao iene, mas foi sol de pouca dura mesmo, e o dólar iene continuou a subir. Esta semana, em termos de dados fundamentais, praticamente não existem. O shutdown governamental nos Estados Unidos vai manter de fora os importantes números que poderíamos ter esta semana dos mercados de trabalho. Vamos ter apenas o ADP, o número privado do emprego, que, à falta de melhor, o mercado vai estar atentamente a seguir essa mesma divulgação dos ADP na quarta-feira. O mercado está à espera de cerca de 28 mil novos postos de trabalho criados na economia norte-americana. Provavelmente um número que saia daqui em alta, por exemplo, acabará provavelmente
por dar ainda mais impulso ao dólar e aqui a refletir-se também no dólar-iene. Já por outro lado, um número abaixo poderemos ter aqui assim alguma correção destes ganhos destes últimos ganhos do dólar, inclusive aqui com face ao iene, também aqui contra o iene. No Japão, a única coisa que vamos ter lá mais para o final da semana são os ganhos salariais, que para todos os efeitos são aqueles números que o Banco do Japão costuma olhar relativamente a tentar ver o que é que poderá advir aí da inflação e de alguma forma a colocar os mercados mais atentos relativamente à possibilidade de haver subidas de taxa de juros, nomeadamente na próxima reunião em dezembro. Bom, esta é a parte fundamental, realmente não há muito a ver e, portanto, eu creio que esta semana vamos manter aqui assim, retirando esta parte do ADP, principalmente, os dados do mercado do trabalho norte-americano, dados privados, vamos ter essencialmente um trade mais técnico. Ora, aqui assim, vamos começar com o gráfico mensal. De facto, o mês passado acabou mesmo acima desta nossa referência aqui nos 152, acabou aqui sim muito perto dos 154 ienes por dólar, onde de facto o mercado continua a negociar, está ligeiramente acima dos 154, e está abrindo a hipótese, a possibilidade de, para já expõe aqui assim, este máximo ligeiramente abaixo dos 159 ienes por dólar, que antes da última intervenção, neste máximo que existiu aqui, antes da última intervenção em dezembro de 2024, janeiro de 2025, em que houve aqui a tal intervenção do Banco do Japão. Quando olhamos para o gráfico semanal, vemos a continuação desta aceleração da tendência ascendente do euro-dólar, desta linha de tendência, inclusive, que tínhamos marcado já há mais tempo no gráfico semanal. O preço continua acima da nuvem de Ishimoku. Ele veio aqui assim testar ainda na semana passada essa mesma linha de nuvem de Ishimoku, que se encontra aqui assim à volta dos 150, 80 aproximadamente. Veio aqui também aos 61,8% Fibonacci, que também estão aqui nos 151,60, à volta de 151,60, 151,62, antes de voltar a subir e então a estar aqui assim a tentar testar este próximo nível dos 78,6%, que está nos 154,80, ou seja, ali à volta dos tais de 155. Este suporte forte vai continuar e vamos ver até onde é que poderemos ver aqui assim mais alguns ganhos. O RSI está bastante positivo em termos de momento e longe de terreno de sobrecompra. O MACD também está a dar fortes sinais desta tendência ascendente. Aqui sim no gráfico diário é isso que vemos. Aliás, eu tinha referido inclusive na semana passada a possibilidade de vermos aqui um duplo topo. Para isso precisávamos de ver o break deste nível com um primeiro nível de suporte aqui a este nível. Este nível de suporte aguentou mesmo, o preço continuou. Houve o break então deste duplo topo, ou desta eventual formação que tínhamos aqui assim, e ele acabou mesmo por ultrapassar estes máximos que na altura se encontravam aqui à volta dos 153,25 e ficou a poucos pontos dos tais 155, ficamos aqui nos 155, esta resistência que está aqui nos 154,80, ele ficou ligeiramente abaixo, aqui à volta dos 154, aliás, o máximo da semana nos 154,44. O preço para já ainda se encontra dentro deste intervalo bastante curto, ou seja, entre os 153,25 aproximadamente desta referência dada por deste duplo topo e os tais máximos da semana passada nos 154,44. O ultrapassar disto vamos ter novas referências e novas resistências fracas à frente, nomeadamente aqui nos 155,88 e mais acima
nos 156,75, antes ainda desta última, que está nos 158,20. Temos que ter em consideração que isto é uma área que, tal como eu apontei antes ali no gráfico, um mês, estamos aqui a entrar numa área em que a probabilidade de vermos o Banco do Japão a entrar a vender dólar-iene, ou seja, a intervir no mercado, começa a ser relevante, até porque continua a acreditar que da parte dos Estados Unidos não gostarão muito de ver um iene assim tão forte. Isto numa altura em que os ganhos acionistas também são completamente muito grandes mesmo no Japão, como vimos, aliás, o mês de outubro a ganhar ali à volta de 16%. Ora, olhando então, já agora, obviamente que o partir aqui assim destes 153,25 que eu falo, vamos então ver este nível de suporte aqui à volta dos 151,30 e bem mais abaixo então nos tais os 150, obviamente, é um nível psicológico antes deste mínimo aqui assim, à volta dos 149,20 aproximadamente. Se olharmos para os indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI continuam a validar bastante bem esta tendência ascendente do dólar-iene e, portanto, até por aqui não há nada que faça alterar digamos, este cenário mais bullish para o dólar-iene. Terminando aqui com o gráfico 4 horas, o que eu mais uso para o trading, digamos, da semana. Eu coloquei aqui assim esta linha de tendência ascendente, aliás, que inclusive está aqui bem perto da média móvel 55, que serviu na semana passada de suporte quando o preço, depois de vir aqui assim fazer estes níveis em torno dos tais 153,25, 153,30, voltou aqui para os níveis de 151,80 antes de voltar a negociar em alta e ultrapassar esta tal resistência, e o preço acabou por ficar aqui assim antes dos tais 154,80, ficou ali, como já referi antes, num máximo a 154,44, está a negociar num intervalo bastante curto, como eu já tinha dito, entre então a mais abaixo os tais 153,25, 153,30 e os tais 154,80 aqui mais acima. O quebrar disto em alta vai então, mais uma vez, tal como eu tinha há pouco já mencionado, apontar para os 155 como um nível psicológico e depois a seguir os tais níveis um pouco mais acima que já vimos tanto aqui no gráfico diário como antes no gráfico semanal e portanto que se encontram a níveis em torno dos 156,75 ou mesmo aqui acima a nível dos 158 ienes por dólar. Já o vir aqui novamente a esta área, que vai desde os tais 153, 25, 30, até à linha de tendência ascendente, que está ligeiramente abaixo da média móvel 55, neste momento se encontra aqui nos 152,93, portanto estamos a falar 152,80 a 153 aproximadamente. Se perdermos esta área, vamos ter então novamente este suporte a este nível, ou seja, à volta dos 151,30 e antes da média móvel 200 deste gráfico a 4 horas que está nos 150,70 e mais abaixo um pouco, então novamente este tal mínimo que eu tinha já referido anteriormente. Para já, os indicadores de momento ainda dão alguma tendência ascendente, a manter esta tendência ascendente, apesar de haver aqui assim já alguma correção deste forte ímpeto ascendente, mas o RSI continua acima da linha de 50 e o MACD também está positivo, apesar de a linha de MACD muito ligeiramente abaixo da linha de sinal, a poder dar também aqui assim alguma correção. Correção essa que poderá, como eu digo, ficar-se por aqui, por estes níveis deste suporte dado pela linha de tendência ascendente, antes de
continuar então na sua tendência ascendente, que tal como eu comecei por dizer, esta semana provavelmente temos aqui assim um trading bastante mais técnico, com menos fundamentais, isto retirando, a meu ver, o que vai acontecer na quarta-feira com o ADP nos Estados Unidos, que se alterar muito do que está à espera, dos tais 28 mil novos postos de trabalho, poderá então dar aqui assim um novo rumo ao dólar e influenciar por essa via o dólar-iene. Já uma volatilidade que aumente, um dólar-iene que ganhe demasiado depressa, poderá então disputar a tal situação de uma nova intervenção por parte do Banco do Japão. Bom, mas isto é apenas a minha maneira de ver o mercado, é a minha maneira de interpretar os gráficos e não é mais do que isso, é apenas a minha opinião, não constitui nenhuma recomendação de investimento, como sempre. Para já, para hoje e para esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, bons negócios e eu, por mim, estarei por cá na próxima segunda-feira com mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!